sou Andréia Pereira, uma das sócias da OA Investimentos, responsável pela parte de comunicação e marketing. E dando prosseguimento às nossas lives, a gente já está há 70 lives falando sobre economia. Hoje a gente vai trazer um tema diferente, política, análise política, que, aliás, impacta demais a economia, né? A gente hoje está recebendo o Eric Decá, que é sócio e analista político da XP. O Eric faz cobertura política em Brasília há 12 anos, mora em Brasília, né, e a gente vai tratar um pouquinho sobre o cenário político para 2021 e pegando um pouquinho ali de 2022, que vem a eleição presidencial. Bem-vindo, Eric. Vou passar a palavra para o Henrique, que vai fazer umas considerações iniciais, e aí a gente começa o nosso bate-papo. Boa noite a todos, em especial nosso convidado de hoje. Espero que seja um bate-papo bem descontraído, que a gente consiga arrancar bons bastidores de Brasília, para quem tem tanta experiência quanto o Eric. É um prazer ter você aqui. E vamos olhar aqui junto, em retrospectiva e em perspectiva do que vem por aí. Então, eu gostaria que a Andréia fizesse aqui a primeira pergunta, já introduzindo o Eric no tema. Primeiro, Eric, eu queria que você se apresentasse. Eu fiz muito breve a apresentação, queria que você se apresentasse para os nossos clientes. Tá certo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Andréia. Boa noite, Henrique. E em nome dos dois, eu deixo um forte abraço aí para todo mundo do escritório. Boa noite para todos que estão nos assistindo. Como a Andréia disse, eu fico baseado aqui em Brasília e o meu papel aqui, o meu challenge, o meu grande desafio é tentar tirar um pouco das espumas que os jornais têm, um pouco dos ruídos que as manchetes trazem, e tentar traduzir um pouco de Brasília para o mercado financeiro. E aí, quando eu falo mercado financeiro, a gente tem uma relação muito forte com os clientes institucionais, que são bancos e fundos, que acompanham o dia a dia aqui da dinâmica da política, porque, como a Andréia falou, a política afeta, sim, as tomadas de decisões, os caminhos da economia. A gente vai falar um pouco disso aqui. E a ideia, Henrique, é a gente trazer Brasília, trazer a política de uma forma bem light, de uma forma bem didática, para colocar todo mundo na mesma página. E vocês vão ver que, ao longo do nosso bate-papo, eu vou apresentar também algumas pecinhas de um mosaico que a gente vai montando, e, a partir disso, vocês, depois dessa live, vão conseguir montar os próprios cenários. Eu vou deixar aqui algumas pecinhas que vão quase se encaixar, elas ainda não se encaixam, mas vai ser ao longo das próximas semanas, acompanhando o noticiário, acompanhando algumas declarações, que vocês vão ver, deu match, encaixou a pecinha que o Eric falou, e essa pecinha, o que pode acontecer, é o que a gente vai falar aqui durante a live. E desde já, deixo aqui um convite para todo mundo começar a fazer perguntas, porque o melhor momento de qualquer bate-papo desses são as perguntas, são tentar responder um pouco as dúvidas de vocês. O chat vai estar aberto o tempo todo, quem quiser fazer pergunta fica super à vontade. Bom, vamos começar aqui com a primeira pergunta. A gente normalmente, Eric, inicia as nossas lives contextualizando o mundo, depois vindo para Brasil, assim, a gente sai do macro, vem para o micro, só que eu queria tomar a liberdade de mudar um pouquinho, começar do micro, porque a gente teve, nesse final de semana, eleição municipal, né? E esse assunto ainda está repercutindo, né? Então, primeiro eu queria saber de vocês, qual a visão que vocês têm da nova configuração das forças municipais, qual a influência dessas forças municipais em relação às articulações políticas já para 2022, né, para a eleição presidencial, e o que vocês acharam dessa nova configuração? Muita gente que a gente achava que ia ganhar não entrou, PT fora das capitais, pessoal muito de extrema, tanto direita quanto esquerda, não entrou. Conta para a gente, como é que vocês viram essa eleição municipal? Bom ponto, André, bom ponto de partida. Eu acho que muitas análises que foram colocadas, André, nos últimos dias, fazendo referência a 2022, são análises um pouco equivocadas, e eu vou tentar aqui botar as pecinhas no mosaico para a gente montar junto. Não dá, com base nessa eleição municipal, dizer qual é o potencial de reeleição do Bolsonaro,
não dá para dizer qual o potencial de eleição de candidatos adversários com base nessa eleição municipal. E eu vou trazer para vocês aqui alguns elementos históricos, como o Henrique falou, olhando um pouco no retrovisor. Se a gente olhar 2016, André, 2016 foi a última eleição municipal. Se você, quem estiver aí na frente da internet, vai poder jogar aí no Google, vocês vão ver que as manchetes dos jornais do dia após a eleição municipal era PSDB sai muito fortalecido, cresce em torno de 12% a 15%. A MDB, que é um partido gigantesco, mantém a hegemonia no Brasil, tem mais de 1.000 prefeitos. Gente, ter mais de 1.000 prefeitos, é capilaridade, é ter um prefeito com a sua bandeirinha praticamente em todo canto do Brasil. O MDB saiu com essa foto da eleição municipal de 2016. O PT, em 2016, já tinha recebido ali um grande recado por parte da população, porque o PT perdeu mais da metade das prefeituras que ele tinha, o PT perdeu mais da metade dos eleitores que ele tinha, e ali, gravitando paralelo a isso tudo, André, tinha um tal de PSL, ninguém nem deu ideia, falou que PSL é um nanico ali que passou e ninguém nem viu, tão pequeno que ele era. E quando a gente foi para 2016, antes de 2020 para 2018, tinha-se um conceito dentro da análise política, tinha um conceito dentro da ciência política, de que toda eleição municipal era um laboratório para a próxima eleição geral, e que muita coisa que a gente via ali naquela foto da eleição municipal, a gente podia prospectar para a eleição seguinte. Quando a gente chegou em 2018, a gente viu que essa foto tirada em 2016 não pegou nada, não pegou um movimento social que estava indo para a extrema-direita. E aí, quando a gente olha o resultado de 2018, a gente vê o PSDB, que era o partido mais forte de 16, derreter, ficando com 4% só do apoio em todo o Brasil. O MDB, que é ainda um partido, é o maior partido com número de prefeitos, teve 1% de voto no Brasil todo. E o PT, que era um PT que saiu machucado, o PT que perdeu mais da metade dos eleitores dos prefeitos, conseguiu colocar um candidato no segundo turno, e o PSL, que era o partido nanico, conseguiu, então, eleger um presidente da República. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero trazer para vocês? É muito difícil, então, a gente, com base nessa eleição que terminou no domingo, tirar conclusões sobre 2022 na questão da eleição presidencial. Eu acho que, nesse aspecto, o que vai definir a eleição presidencial de 2022 são os temas que ainda vão ser enfrentados, que são as reformas que ainda vão precisar ser enfrentadas a partir de 2021, porque a partir disso, Andréia, a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor como o Brasil vai chegar economicamente e socialmente em 2022. E a partir disso, a gente vai olhar, Bolsonaro continua fortão, Bolsonaro, a popularidade dele se manteve. Olha, surgiu um candidato de centro. Não, o candidato de centro-esquerda conseguiu tomar um espaço, mas vai ser somente a partir disso, quando a gente ter uma melhor noção de como o Brasil vai chegar economicamente e socialmente em 2022, que a gente vai ter uma melhor base de análise. Eu acho que essa eleição municipal, o recado que a gente pode ter, a análise que a gente pode ter com relação a 2022 é que, de fato, o centro se fortaleceu, esse centro, de novo, vai estar presente no Congresso Nacional de uma forma muito forte. Eu acho que essa eleição municipal conversa muito mais com a eleição, para a futura eleição da Câmara dos Deputados e dos senadores, do que com a eleição presidencial. E aí, o velho bom centrão, pode ser hoje um centrão com mais partido, com menos partido, vai estar presente. Então, se amanhã for a extrema, ou centro, ou esquerda, vai ter que conversar com a turma, que essa turma saiu bastante fortalecida da eleição municipal. Então, eu acho que é nesse contexto, nesse aspecto, juntando as pecinhas, que a gente consegue, então, prospectar o resultado desse final de semana com a próxima eleição de 2022. Boa, Eric. Vamos entrar um pouco agora no governo Bolsonaro, os desafios para 21, né? Em tese, é um ano decisivo para que ele consiga chegar, de alguma forma, competitivo lá em 22. Você citou aqui reformas, e eu vou trazer aqui um ponto que tem um prazo de decisão curto. Seria o Supremo, tem poucos dias para decidir sobre a possibilidade de reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Qual a possibilidade dessa votação ocorrer
e ser favoráveis aos atuais presidentes. Caso negativo, como está sendo a articulação dos líderes dos partidos e do próprio executivo? Quais seriam os candidatos com maior força até agora? E a gente tem que ter um receio de políticos com perfil mais gastador, não alinhados à pauta de austeridade fiscal? Henrique, você vai ver que a minha resposta vai conversar com a pergunta da Andréa, porque vai conversar com 2022. E vocês vão ver que o jogo hoje da sucessão é um jogo que já está olhando para 2022. Os caras aqui em Brasília estão normalmente uns 4 anos na nossa frente, tá? E aí, trazendo mais uma vez algumas peças do mosaico. Como é que o jogo está hoje? Primeiro, falando do Supremo, que é o ponto inicial. Amanhã começa o julgamento, e aí não é um julgamento aberto, tá, gente? Vocês não vão conseguir acompanhar na TV Justiça, porque é por votação virtual. E aí, se for apresentado um destaque, que é chamado, aí sim, esse destaque puxa a votação para a TV Justiça, onde todo mundo pode acompanhar, e aí vai ser uma outra dinâmica. Mas qual a tendência hoje? E, mais uma vez, não deve terminar amanhã, deve iniciar, mas há a possibilidade de acabar somente na próxima sexta-feira. A tendência hoje, Henrique, é sim, do Supremo falar assim, toma que o filho é teu. O que isso quer dizer? Congresso, você decide sobre a reeleição para as respectivas presidências da Casa. Vamos trabalhar, então, nesse cenário de decisão favorável à reeleição. Qual é o próximo passo? O Congresso, aí vai depender da decisão, mas vamos dentro de um cenário de que a decisão do Supremo joga para o Congresso, e o Congresso só precisa alterar o regimento interno da Casa para, então, ir para uma reeleição. O que todo mundo vai estar de olho? Qual é a peça-chave disso? O Supremo decide, o próximo passo vai ser o Davi Alcolumbre e o Rodrigo Maia apresentarem uma proposta para mudar o regimento interno, essa proposta precisa ser votada. Por que esse passo é importante, Henrique? Porque até o dia de hoje, o Rodrigo Maia tem dito que não vai disputar. Mas se, no day after da decisão do Supremo, o Rodrigo Maia ou algum aliado dele, algum que está junto com ele, apresenta essa proposta, Henrique, ele já tem um carimbo que o Rodrigo Maia quer reeleição. Então, aí o jogo muda um pouco, porque o Rodrigo Maia vai tentar aglutinar a oposição e parte do centrão para tentar ser reeleito. Se não for ele, vai ser alguém do grupo dele. Esse é um cenário. Do outro lado, a gente tem o Arthur Lira, que é um líder do Centrão, que está apoiado pelo Palácio do Planalto. E esses dois vão para o embate. Qual é o trunfo do Rodrigo Maia hoje? O trunfo do Rodrigo Maia e do grupo do Rodrigo Maia é um discurso de independência do Palácio do Planalto, e é o trunfo de conseguir trazer a oposição para junto deles, porque a oposição é contra o candidato do Palácio do Planalto. Qual é o trunfo do Arthur Lira? E isso a gente vai ter que estar monitorando, que não está descartado. O Palácio Planalto, o governo tem a máquina pública, então aquela velha troca de emendas pode acontecer. Uma outra coisa que está no nosso radar, fiquem de olho nas manchetes, é uma possível mini-reforma ministerial para acomodar a turma do Centrão e, a partir disso, angariar apoio. Então, assim, esses são os trunfos de cada um. O Bolsonaro já viu que se unir com o Centrão no Congresso não tem tirado popularidade dele, então pode ser que eles partam para esse desfecho dentro desse cenário de que o Supremo deu aval ao Congresso fazer a reeleição. Aí tem um ponto que eu, como eu falei para você, começa a conversar com 2022. Mais uma vez, trabalhando com cenários. Vamos para o cenário de que o grupo do Rodrigo Maia conseguiu eleger o presidente da Câmara em 2021, e que o próprio Rodrigo Maia disputou e venceu, que é a possibilidade. Hoje, Henrique, o Rodrigo Maia está muito ligado ao governador de São Paulo, João Dória. João Dória é um potencial candidato à presidência da República em 2022. Então, a gente vai ter que entender qual vai ser o compromisso do Rodrigo Maia e do grupo do Rodrigo Maia com a agenda do governo, caso eles se elejam presidente da Câmara no próximo ano. Então, isso a gente está monitorando, isso a gente está olhando. E, além do fator João Dória, tem uma outra pecinha, que, como eu comentei, que é a pecinha dessa aliança do Rodrigo Maia com a oposição. Hoje, Henrique, um dos temas que se fala aqui nos bastidores da Câmara, e já saiu
até em alguns jornais, é que essa relação Rodrigo Maia-oposição, que foi construída ali em 2019, na primeira eleição do Rodrigo Maia, impediu que a votação de privatizações avançasse na Câmara. Então, esse é já um impacto direto, mostrando para vocês um impacto direto de uma agenda do Paulo Guedes que foi afetada em razão dessa questão de eleição para a presidência da Câmara, que foi essa aliança Rodrigo Maia-oposição no passado. Então, projetando para o futuro, qual é o compromisso do Rodrigo Maia, do grupo do Rodrigo Maia, com a agenda que ficou para trás em 2020? A gente não sabe, a gente vai ter que esperar. Do outro lado, o Arthur Lira sendo o vencedor, há uma tendência do Arthur Lira tocar essa pauta, tentar tocar essa pauta. De qualquer forma, eu não acredito, gente, que dentro desses dois cenários, Rodrigo Maia ou Arthur Lira, a gente tenha alguns 180 graus na agenda econômica do Brasil. A gente está falando de dois centros, que são o centro mais ligado às ideias liberais, que são mais ligados às ideias do Paulo Guedes. Então, não acredito que vencer o grupo do Rodrigo Maia ou do Arthur Lira, a gente tenha uns 180 graus na agenda. Mas, se for o grupo do Rodrigo Maia, acredito que a gente vai ter mais dificuldades para avançar alguns temas que possam potencializar uma futura eleição do Bolsonaro, futura reeleição do Bolsonaro. É isso que a gente está medindo, Henrique, é isso que a gente tem que estar de olho, reforçando. O Rodrigo Maia tem tido uma postura muito, muito forte no ponto de vista da questão fiscal, ele tem sido vocal, ele tem sido um guardião da questão do teto de gás, então não acredito que ele vencendo, ele vai fazer estripulias, até porque, como ele tem, como eu falei para vocês, projeção aí de poder para os próximos 4 anos, furar o teto hoje é também fazer o presidente, o futuro presidente, seja de qualquer cor, pagar essa conta do teto furado. Então, o Rodrigo Maia tem essa percepção e é por isso que eu volto a essa ideia de que não vejo possibilidade de 180 graus numa agenda a partir de 2021. Vou aproveitar o gancho aí que você falou do teto de gastos, também é uma questão que está super atual, a gente tem falado o tempo todo disso, teto de gastos, auxílio emergencial, bem como a aprovação do orçamento, né, de 2021. Como é que está o sentimento de vocês em relação a esses temas no momento que o país se encontra num ambiente fiscal bem comprometido? André, esse era o tema-chave pós-eleição municipal. Esse era o tema que ia trazer muita volatilidade e a gente tem visto que as coisas têm ido para o lado positivo. Dentro dessa questão do teto de gastos, tem 2 temas, gente, que são centrais que eu vou trazer para vocês. O primeiro tema é o auxílio emergencial. A possibilidade de extensão do auxílio emergencial para o próximo ano causa uma apreensão muito grande dentro do mercado financeiro. Existe, sim, uma pressão por alas políticas aqui em Brasília para extensão desse auxílio emergencial. E por quê? Porque a turma aqui é pragmática, a turma viu que o Bolsonaro está surfando uma popularidade, parte dessa popularidade é em decorrência do auxílio emergencial. E a turma aqui também quer surfar nisso. A turma aqui também falou, opa, calma lá, eu também quero entrar nessa história. Então, assim, existe essa pressão, mas o que a gente tem visto? O Paulo Guedes vocal, dizendo que não vai ter extensão. Ele deu uma declaração há uns 10, 15 dias atrás, de que se tiver uma segunda onda, aí teria extensão. Gente, isso causou um impacto na Bolsa no dia seguinte monstruoso. E ele colocou um se bem grande. Somente se, no caso de ter uma segunda onda, a gente vai trabalhar com a possibilidade de extensão do auxílio emergencial. Teve um impacto monstruoso na Bolsa, só para vocês terem uma noção. E no dia seguinte, o Paulo Guedes precisou dizer que essa questão de segunda onda não é o plano A, eles não trabalham, não é o plano A do governo. Mas o fato é que existe essa pressão pela extensão do auxílio, e dentro do campo político, teve uma peça muito importante, André, recentemente, que foram declarações do presidente Bolsonaro, no sentido de que também não por parte do governo, ideia de estender o auxílio emergencial, não é o plano A do governo. Por que é importante o posicionamento do Bolsonaro? Porque o Bolsonaro tem uma cabeça mais política, o Bolsonaro está olhando para as pesquisas e está vendo a popularidade dele. Ele podia, sim, criar algum ruído nesse momento e não criou, o que mostra que ele está rezando a cartilha do Paulo Guedes, o que mostra o tamanho da força do Paulo Guedes dentro do governo. Porque
toda vez que a gente fala em questão de auxílio emergencial, isso está linkado à possibilidade de furar o teto de gás e está linkada ao tamanho do Paulo Guedes dentro do governo. Porque o pessoal fala assim, mas vai furar o teto. Então porque o Paulo Guedes está fraco. Porque o teto de gás é a âncora da gestão do Paulo Guedes. Aí o pessoal fala, já associa logo, não, mas vamos tentar furar. Se vão tentar furar, então o Paulo Guedes está fraco. Se o Paulo Guedes está fraco, vai cair. E o cenário hoje mostra o contrário. O cenário hoje mostra até um presidente que tem, apesar de todas as explosões que ele tem, às vezes, por Twitter, em declarações públicas, ele tem sido bastante comedido nesse aspecto, o presidente Bolsonaro. E aí tem um outro ponto que é importante trazer para vocês, que é uma declaração do Rodrigo Maia, no início dessa semana, de que, mesmo se tiver uma segunda onda, ele não trabalha com a possibilidade de extensão do auxílio emergencial. Por quê? Ele deu como exemplo a Europa. Falou, gente, olha para a Europa. A segunda onda está batendo lá na porta dos países europeus e nem por isso a turma lá está ampliando crédito, está ampliando os benefícios. Então, não vai ser necessário. Isso acalma demais, Andréia, o mercado financeiro, porque esse era um tema assim, que estava no radar para voltar, estava com possibilidade de trazer muito ruído aqui de Brasília, e a gente tem visto que as coisas estão bastante encaixadas, bastante acomodadas. Um outro ponto, e aí daquelas pecinhas, Henrique, que eu falei no começo, fiquem de olho, porque se vier, é uma ponta solta, que se vier vai causar volatilidade, é a questão do Renda Brasil. O Renda Brasil substitui o auxílio emergencial, porque até hoje, toda vez que se falou da fonte de financiamento do Renda Brasil, joguem no Google. O impacto na Bolsa foi muito ruim. Foi muito ruim. Só para dar um exemplo para vocês, uma das alternativas colocadas para financiar o Renda Brasil foi os precatórios. E aí, se vocês jogarem, no dia que saiu essa declaração de que poderia ser os precatórios, o mundo estava indo para o azul na Bolsa e o Brasil estava indo para o vermelho. A turma do mercado falou, piraram. O que está acontecendo em Brasília? Os caras piraram. Precatório não é uma fonte permanente. Como é que vão criar um programa social sem uma fonte permanente? Pode jogar no Google, faça esse desafio para vocês. O mundo indo para azul e a gente indo para o vermelho por causa da fonte do Renda Brasil. O que pode, como eu falei para vocês, que vocês têm que colocar no radar, que pode trazer volatilidade? Nesta semana, teve uma reunião entre os senadores, os líderes do Senado, e perguntaram, gente, cadê o texto? Cadê o texto da PEC emergencial? Onde está o Renda Brasil? Aí a turma falou, o relator ainda não apareceu com esse texto. Mas se aparecer, a gente coloca em votação. Então, esse se sinaliza que pode ser que nos próximos dias surja o tal do texto da PEC emergencial com Renda Brasil. O que o mercado vai olhar? Da onde vem o dinheiro? Se for uma coisa muito esdrúxula, gente, aí vai ter volatilidade, aí vai ter bastante reação no mercado financeiro. Então, olho nisso, porque o surgimento da PEC emergencial, mostrando de onde vem o financiamento do Renda Brasil, pode causar volatilidade. Não é certo que vai aparecer, mas na reunião que teve anteontem aqui em Brasília, ficou a possibilidade de aparecer. E esses são os dois temas, André, que têm tirado bastante o sono dos investidores, tem causado bastante expectativa. E um último, para concluir, nessa questão de volatilidade, nessa questão que está no curto prazo, é a questão do orçamento, como você bem colocou. Havia, o Congresso tem uma disputa, e em razão dessa disputa na Câmara dos Deputados, estava impedindo a votação da LDO. O que é a LDO, para colocar todo mundo na mesma página? É a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Sem essa lei, gente, o governo brasileiro poderia começar em janeiro com o tal do shutdown à brasileira. O que é o shutdown? É uma pane na máquina pública. O que é a pane na máquina pública? O governo não ia poder pagar não ia poder pagar servidor, várias áreas de servidores, não ia poder pagar previdência, não ia poder pagar benefício, não ia poder pagar nada. E isso, em razão dessa briga, estava causando muito frisson aqui em Brasília, mas já foi estabelecida nessa reunião de terça-feira que eu comentei, a data do dia 16. O que vocês têm que ficar de olho, que ainda tem causado ruído, e foi ruído no dia de hoje? A tal da meta flexível. Porque quando o Paulo Guedes encaminhou essa LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o Congresso, ele encaminhou em abril. E, gente, em abril, ninguém tinha a menor noção do que ia ser o mês seguinte, no meio de uma pandemia, no meio de lockdown, no meio da crise toda que a gente viveu. Então, naquele momento, o Paulo Guedes falou assim, gente,
vou botar uma meta flexível. O que é meta? Também para trazer todo mundo para a mesma página. É a arrecadação menos o gasto que o governo vai ter para o próximo ano, no período de um ano. Então, como o governo não sabia quanto ia gastar na pandemia, eles vão botar uma meta flexível. E o TCU foi em cima. Rodrigo Maia hoje já deu declarações contra. Vocês fiquem de olho nisso, porque dia 16 vai ter a votação. A gente está de olho se vai ter alguma manobra nesse sentido. Uma outra coisa é a decisão do TCU de ontem sobre os créditos extraordinários. Os créditos extraordinários vão poder ser executados no próximo ano, mas criatividade aqui em Brasília não falta, gente. Então, se a turma que fizer uma manobra e ampliar essa questão do crédito extraordinário, lembrando, o crédito extraordinário está fora do teto, ou seja, a turma pode gastar a rodo. Então, essa possibilidade está sendo monitorada. Se a turma aqui em Brasília fizer uma manobra na votação do dia 16 da LDO, e isso ficar claro, vai ter estresse no mercado financeiro. Então, esses são os pontos, Henrique, que no curto prazo vocês têm que ficar de olho, porque é onde o investidor institucional está mais atento e é onde que pode ter impactos na questão de curto prazo da economia no próximo ano. Bom, você mesclou aqui vários tópicos do mosaico, deixa eu botar umas pecinhas a mais. Você citou aqui o Paulo Guedes algumas vezes, e o mantra, o pilar que ele já vem há 2 anos tentando emplacar, são reformas tributárias, administrativas, uma agenda de privatizações robusta e a pauta do Banco Central independente. A gente já tratou aqui com você que as eleições para a presidência das casas vão ter um curso, acho eu, natural, com algum confronto de ideias. Então, a partir de fevereiro, com a nova configuração, como ficam essas pautas de reformas, essa agenda? O que a gente pode esperar nos próximos 2 semestres para isso? A reforma tributária, Henrique, ainda é motivo de frição em Brasília, mercado financeiro. Por quê? Semana passada, saiu uma manchete no Valor Econômico dizendo que o relator poderia inserir no texto da reforma a tributação de lucros e dividendos das empresas. De lá para cá, quinta-feira passada, o Rodrigo Maia deu uma declaração na segunda que já teria 320 votos para votar a reforma da Previdência. Só que, na mesma entrevista, se você analisa ali o discurso dele, ele disse que, nessa semana, o relator ia passar em vários partidos para apresentar o texto da reforma. Aí fica uma grande dúvida, porque se os partidos ainda não conhecem o texto da reforma, como é que a gente já chegou a 320 votos? Não tem nenhum partido que vai querer votar um tema tão complexo, tão abrangente como uma reforma tributária sem conhecer o texto. Então, assim, ficou uma expectativa de apresentação do texto nessa semana. Eu tive várias conversas com o Palácio do Planalto, a turma falou, a gente não conhece o texto. Por incrível que pareça, na altura do campeonato, a gente não conhece o texto, não nos foi apresentado o texto final. E aí eu conversei com lideranças do governo também, e ele falou, eu não conheço o texto, como é que a gente vai debater uma coisa que a gente ainda não conhece? Então, por isso que o governo ainda não entrou, e nesse texto, pode ser que tudo que o Paulo Guedes colocou, que teve uma primeira etapa da reforma tributária, que foi aquela unificação de 2 impostos, o PIS e o COFINS, e a criação da CBS, né? Isso parece que não vai entrar nessa reforma. Então, isso está ficando, Henrique, para o próximo ano. Mais uma vez, a gente vai ter que ver, então, qual vai ser o perfil desse novo presidente, como esse novo presidente vai vencer essa disputa, se vai ser um presidente que vai estar mais aliado à esquerda, se vai estar mais aliado a compromissos que ele fez com a esquerda, com o centro, ou se vai ser um presidente da Câmara dos Deputados que vai estar mais linkado com a agenda do Paulo Guedes. E ali, a partir daquilo, a gente vai começar a entender quais vão ser as prioridades. Tudo ao mesmo tempo não vai dar conta, porque a reforma tributária por si só é muito complexa, gente. Na hora que, de fato, esse texto aparecer, vários setores vão gritar. Vocês vão ver manchetes em cima de manchetes da turma rascunhando, passando lupa naquilo lá para entender o que está acontecendo. Só um exemplo, quando surgiu essa história da CBS,
tinha uma alíquota de 12%, a turma de serviço gritou muito. Por quê? Lógico, a gente está numa pandemia, e aí tem vários setores que estão fechando a porta, e aí, nos cálculos de alguns setores, falam, gente, vocês estão sobretaxando o nosso setor agora, no meio de uma pandemia, vocês estão malucos. Então, assim, vai ter reação. É uma proposta, Henrique, que não é só o Congresso que desconhece, a sociedade desconhece. Outro dia teve uma reunião em São Paulo com vários diretores, dirigentes de várias áreas diferentes dos empresariados, e falou, gente, deixa eu entender que vocês estão discutindo, falando com os parlamentares, deixa eu só entender que vocês estão discutindo para a gente contribuir, a gente quer contribuir com esse debate. Então, um tema dessa complexidade, Henrique, que não foi ainda, não teve uma comunicação com a sociedade, vai ter ruído, vai ter muita resistência. Então, vai ter, para começar a avançar uma reforma tributária, mesmo uma reforma tributária mínima, vai ter que se começar isso no day after da eleição da presidência da Câmara. E ali a gente vai ter que tirar a foto do momento, a gente vai ter que ver se a prioridade vai ser reformas ou não, ou se a gente vai ter que entrar numa segunda onda que vai ter que ser enfrentada com um novo pacote de enfrentamento da pandemia. Lembrando que muita parte das reformas não terem avançado esse ano é devido à pandemia. Gente, a gente ficou parado aqui de março a agosto votando apenas temas referentes à pandemia. Não entrou reforma, não entrou nenhum outro tema paralelo. Então, a prioridade do governo e do Congresso foi o enfrentamento da pandemia e, de certa forma, fizeram até bem. Então, Henrique, ano que vem, qual é a foto que a gente vai ter? Segunda onda, sem segunda onda, com vacina, sem vacina? Tá, vamos pôr um cenário otimista, não tem segunda onda, a vacina já resolveu. Qual vai ser a prioridade que vai ser colocada pelo presidente da Câmara? E isso vai ter que ser auxiliado pelo Palácio. E ainda boto mais uma pimentinha nesses cenários. A gente vai ter um espaço muito curto para avançar com as reformas, que é o primeiro semestre do ano que vem. No segundo, Henrique, essa questão de 2022 vai ficar cada vez mais latente aqui. Vamos chegar lá e botar pimenta sempre é bom. Vamos falar um pouquinho aqui da Lava Jato. Um dos pontos ainda nebulosos que tem que ser administrado é a questão do comportamento do Augusto Aras, Procurador-Geral da República, em relação à Lava Jato, né? A Lava Jato é repudiada por pressões políticas de todos os lados, corporativas também. Podemos entender que ela caminha para a extinção e que foi um ponto fora da curva na história política? E está sendo uma vitória da velha política e das suas articulações? Henrique, de fato que não tem mais o mesmo apelo à Lava Jato, né? Eu acho que não foi um ponto fora da curva, porque teve um desencadeamento muito grande dentro da política, foram votadas várias propostas aqui com base aí na questão da Lava Jato, teve ex-presidente preso, tiveram várias lideranças presas, mudou, por exemplo, só para botar vocês na mesma página, sabe uma coisa que mudou com base na Lava Jato? Foi a questão da doação durante as campanhas. Foi com base na Lava Jato que se impediu a doação de empresas. E aí, porque havia o entendimento de que as empresas, como eram os principais financiadores dos políticos, e dali, depois do político ser eleito, fazia a contrapartida lá na frente, com contratos, com alguns benefícios, então isso parou, isso estancou. Então, assim, esse é um impacto super positivo também, não só as prisões, não só a reestruturação aí da própria Petrobras, que era o principal foco. Então, a Lava Jato teve um papel muito, muito importante, social, e também dentro da dinâmica política do país. Agora, é fato, Henrique, que se enfraqueceu o apelo, a gente vê as principais lideranças fora já do processo, e a gente vê, inclusive, um ex-ministro da Justiça que capitaneava toda essa dinâmica, saindo do governo, desacreditando do governo, e, de certa forma, até acusando se é procedente ou não é procedente, não é o caso, não vamos entrar no mérito, aqui não tem nenhum juiz, né? Mas era uma pessoa que alavancou ali a Lava Jato e que saiu completamente desgostoso com o que viu dentro do atual governo, e as coisas a partir dali também têm andado bastante de lado. Eu acho que
a Polícia Federal vai continuar tendo o seu papel. Você dizer que um presidente da República vai comandar a Polícia Federal é muito difícil, porque a Polícia Federal, dentro da Polícia Federal, existem várias polícias federais. Então, se tentar pegar um lado, escapa pelo outro, e aí começa a ter vazamentos de todo tipo de informação. Então, assim, a Polícia Federal é, por si só, um organismo vivo, tá? Existe esse negócio de que, não, agora o diretor é do presidente da República, as coisas vão desandar. Lógico que tem alguns procedimentos que podem desacelerar, mas não vai matar toda a dinâmica de que foi conquistada, que foi até hoje aplaudida pela sociedade. Agora, a gente vai ter que esperar como é que vai ser o desenrolar dos próximos passos, mas houve sim, Henrique, isso é fato, isso já está nas páginas dos jornais estampadas, as operações reduziram, o foco reduziu, mas a Lava Jato teve seu papel, já cumpriu seu papel, e a gente teria que chegar a algum momento ao final disso também, né, Henrique? Nem que a gente invente agora um novo nome para uma nova operação. Precisava a Lava Jato também se encerrar. Acho que todo projeto tem que ter começo, meio e fim. E aí, já cumpriu o papel, vamos para a próxima etapa, e a partir disso a gente vai ver como é que vai ser as próximas dinâmicas. Perfeito. A gente já falou aqui algumas vezes na eleição em 2022, né? Você já pincelou em várias respostas um pouquinho da eleição de 22, e a gente está vendo que, de novo, vai ter uma série de candidatos dividindo voto, fazendo com que esse embaralhar aí das cartas fique meio complicado. O que vocês estão esperando? Um xadrez político? Uma eleição tipo prova de resistência? Quais são as expectativas da XP Política em relação às eleições de 2022? O Bolsonaro já antecipou, né, André, todo o debate. O Bolsonaro já falou que é candidato, quase 6 meses depois de eleito, ele falou que era candidato. Então, antecipou muito o processo. Bolsonaro está no páreo, logicamente, aquilo que eu falei para o Henrique na segunda pergunta, na segunda resposta, vamos esperar como vai ser o cenário econômico-social até lá, mas tirando com base de hoje, o Bolsonaro tem a vantagem de ter a máquina na mão, tem a vantagem de ter aquele start de 30%. Então, isso para qualquer candidato, independente se é Bolsonaro, independente se é esquerda, direita, centro, é uma vantagem, tá? Então, ele tem esse trunfo e então sai com uma certa vantagem para 2022. A turma de centro começou a se movimentar, né? E aí aquele link que eu fiz com vocês sobre a eleição para presidente da Câmara, do Rodrigo Maia, está bastante atrelado ao João Dória. Não é por acaso, gente, não é porque um é do PSDB, outro é do DEM, eles se gostam, não é por causa disso. Tem uma questão estratégica aí que é o seguinte, o Dória saindo candidato a presidente da República, quem assume o comando de São Paulo é o Rodrigo Garcia. E o Rodrigo Garcia não tem só em comum um nome com o Rodrigo Maia, ele tem também em comum, eles são do mesmo partido. Então, o vice-governador de São Paulo, que é do Democratas, assume São Paulo no cenário que o Dória disputar, e melhor ainda, vai poder tentar a reeleição com a máquina na mão. Então, para o Democratas, o sonho dele é isso, é o Dória candidato, e eles, então, tentar avançar em São Paulo. Não é à toa, gente, que teve uma declaração ontem do Dória, a Folha de São Paulo, dizendo que não faz questão, o PSDB não faz questão de ter a cabeça da chapa para o governo de São Paulo em 2022. Por quê? Se vocês pegarem os jornais, uma semana antes, ou 5 dias antes, tem lá escrito Luciano Huck começa a conversar com democratas. Opa, calma lá, é Luciano Huck ou é Dória? E aí, isso, o Democratas acaba tendo uma vantagem, porque ele agora tem o tempo a seu favor. Ele pode esperar todo esse contexto do ano que vem, de reformas, de economia, desemprego, inflação, etc., para chegar no final do próximo ano e tomar uma decisão. Aí, até lá, André, a gente vai começar a ver pesquisas de Luciano Huck aparecendo como candidato. Então, a gente vai começar a entender qual o potencial do Luciano Huck para uma futura eleição presidencial. Então, de centro, o que a gente vê é o Dória, ali bastante
fortalecido pelos democratas, e aí a gente tem que levar em conta que vai ser tirada uma foto da gestão do Dória em São Paulo, e a partir dessa foto, vamos ver o que o Dória fez em São Paulo durante a pandemia, durante esses últimos anos, para a gente ver se ele tem potencial ou não de ser presidente da República. Então, se ele for muito mal em São Paulo, as chances dele, logicamente, reduzem. Então, nós temos o Dória, temos o Luciano Huck, que tem se movimentado bastante, temos o Moro ainda, que hoje saíram algumas matérias dizendo que ele está meio assim, está mais pensativo, mas é muito cedo, mais uma vez, são as pesquisas que vão potencializar esses nomes, e aí tem uma guerra de discurso, uma guerra de retórica que já está colocada. E qual que é? Vocês vão ver que essa turma de centro está repetindo o mesmo speech, o mesmo discurso do Biden vitorioso nos Estados Unidos. E que discurso é esse? O Biden, quando venceu, no day after da eleição dos Estados Unidos, ele disse o seguinte, o primeiro discurso dele: não vou governar nem para republicanos, nem para democratas, eu vou governar para americanos. E é esse que está sendo o discurso de centro. Gente, eu não sou contra o Bolsonaro, eu não sou contra a esquerda, eu sou a favor do Brasil. Vamos se unir, vamos parar de extremismo, vamos andar para frente sem essas questões de extremo. Só que, André, tem um ponto que é muito importante aí, que vai, como eu te disse, vai ser uma guerra de retórica, porque vai ser muito difícil colocar o Bolsonaro só no extremo, tendo em vista que aquilo que a gente já falou aqui hoje o Bolsonaro apoia um nome do centrão, um nome do centro para ser candidato à presidência da Câmara. O Bolsonaro hoje tenta fazer uma maioria na Câmara dos Deputados com quem? Com o centro, ou seja, o Bolsonaro é um extremista completamente inclinado para o centro. Então, colocar um carimbo nele só de extremista vai ser muito difícil. Vamos para o outro extremo que a turma fala, o tal da esquerda. Também, a esquerda, quando governou o Brasil, governou com quem? Com o centro. Então, assim, vai ser muito difícil falar, mas o PT é extremista. Por quê? Porque quando o PT governou com a turma do Centrão, teve presidente de Banco Central com cabeça liberal, teve algumas agendas até liberais durante o primeiro mandato do Lula. Então, assim, essa retórica de extremismo, vamos ver como é que a sociedade vai absorver. Mas acho que no final do dia, o eleitor vai olhar para a conta de luz dele, vai olhar para se ele está desempregado, vai olhar como é que está a situação social dele e econômica para decidir em quem ele vai votar. Então, essas são as peças que a gente vai ter que esperar avançar. Como eu disse, a eleição para a presidência da Câmara é central, porque ali podem começar a ser minadas algumas agendas que poderiam fortalecer o Bolsonaro. Mas, vencendo alguém do grupo do Bolsonaro, que, como eu disse, o Bolsonaro pode fazer uma reforma ministerial, o Bolsonaro pode abrir o governo para a turma do Centrão, e isso, logicamente, vai estar entrelaçado à questão de uma votação de uma agenda estruturante. Boa. Vamos aqui encaixar agora no nosso mosaico um pouco das relações Brasil com o mundo. A gente tem 3 grandes blocos de importância, né? A nossa relação com a China, os Estados Unidos e o mercado europeu. Então, na imprensa, os ruídos que aparecem é de constantes atritos, né? A gente não teve nenhuma grande vitória com alinhamento com Trump. Pode ser que as agendas nossas atuais não tenham tanta convergência com a futura agenda do Biden. E vira e mexe saem notícias de dificuldades de comunicação, no mínimo, com China e União Europeia. O que a nossa política de confronto pode acarretar e qual o risco da gente ficar no banco de reservas das relações geopolíticas, comerciais e de inovações tecnológicas? Henrique, são várias peças, então, que a gente tem que trazer e vocês vão ver que estão todas conectadas. O mosaico é para isso. Vamos para a PC primeiro Estados Unidos, tá? E aí vocês vão ver que as coisas vão se encaixando, porque a gente não está numa ilha, né? A gente está hoje conectado com o mundo. Essa questão que foi colocada, a gente viu muito na imprensa também, de que o Bolsonaro tem uma ideologia mais próxima do Trump, o Bolsonaro tem o mesmo perfil, é o cara que tuita e aí faz alguns estragos, aí cria volatilidade igual o Trump. O Bolsonaro tem uma posição mais verborrágica aí para a imprensa, igual o Trump. E, então, eles estão bastante alinhados, o Brasil tem uma relação ótima. Gente,
relação comercial não se resume a tweet, não se resume a postura iguais do presidente. E aí eu vou dar alguns dados para vocês. Quando o Trump começou a implementar com mais força a ideologia American First, e aí começou a fazer aquele trade war com a China, ele saiu atirando para todo lado, gente. E sobrou bala perdida aqui no Brasil? Sim. Sobrou bala perdida de canhão aqui no Brasil. Se vocês, não sei se tem alguém aqui que está nos acompanhando, se tem alguém que está acompanhando da área de alumínio e de aço, eles vão falar, durante a gestão do Trump, a gente foi sobretaxado em 130%. Ou seja, essa questão de o Trump é amigo do Bolsonaro, amigos, negócio à parte, gente. Na hora que for para o trade, na hora que for para o negócio, a coisa se endurece. E aí que a dinâmica de cada país vai, então, tentando achar uma solução. Então, essa história de que pode mudar com Biden, eu não acho, tá, Henrique? Falando também em questões macros, não acho que muda qualquer relação dos Estados Unidos, porque a relação comercial com os Estados Unidos não vai nascer com Biden, não nasceu com Trump, é uma relação bastante histórica, uma relação bastante consolidada. E o que pode ter, e a gente vai ver, um Biden muito mais diplomático, o Biden muito mais moderador, mas isso não quer dizer flexibilização na relação, gente. Porque os Estados Unidos, eu acho que o primeiro passo dos Estados Unidos é se recompor também. Você comentou, Henrique, no começo da nossa live, de pacote de estímulos. Hoje, o que está em jogo lá é também votar um pacote de estímulos. Isso, gente, fiquem de olho, porque pode ter avanço na Câmara dos Representantes, que é a Câmara dos Deputados. Nessa reta final de ano, isso pode ser um sinal bem positivo. Deve ser um pacote menor do que o esperado, mas isso pode trazer uma volatilidade positiva para o mundo, que é uma sinalização positiva. Então, o Biden tem essa expectativa de votação para recuperar a economia dele. Então, nesse primeiro momento, esses primeiros 6 meses, o Brasil vai ser a 7ª prioridade, a 90ª prioridade dos Estados Unidos. O cara fala, meu irmão, eu tenho que reconstruir aqui meu país, eu tenho que enfrentar uma pandemia, eu tenho que ver como é que eu vou distribuir vacina, por que a gente não foi o primeiro a criar a vacina, e etc. São essas questões que nos primeiros 100 dias o Biden deve se debruçar. Então, assim, dentro dessa realidade que a economia norte-americana está enfraquecida, vai endurecer com o resto do mundo, vai endurecer. Não é o fato dele ser mais diplomático que as coisas vão ser mais flexíveis, vai ser uma outra dinâmica. A diplomacia, Henrique, vai sair do Twitter, não vai ser mais aquele, eu decidi agora, vou trade war, sobretaxar a China e tanto, aí o pessoal olha assim, meu Deus, as coisas deram cambalhota na bolsa do mundo todo. Esse perfil está saindo, mas não acredito que vai ser tão flexível os Estados Unidos durante a pandemia, durante o pós-pandemia. E aí, vamos para a questão que afeta Estados Unidos, China, Brasil. Hoje, para quem acompanha a tecnologia, para quem tem acompanhado aí os jornais, um dos principais temas em debate é a questão da implementação da tecnologia 5G aqui no Brasil. Já tive algumas conversas com o ministro da Comunicação, o Fábio Faria. Ele disse que o leilão da tecnologia deve ser feito no primeiro semestre do próximo ano e que ainda não há uma decisão se esse leilão vai ou não vai abranger os chineses. Tá? E aí, por que está essa questão vai ou não vai? Porque tem interferência dos Estados Unidos. E por que tem interferência dos Estados Unidos? O Trump, gestão Trump, falou, meus parceiros não vão ter tecnologia 5G fornecida pela China. E não é só o Brasil, não, tá, gente? O Trump meteu o dedo só aqui, não. O Trump meteu o dedo no Reino Unido, o Trump meteu o dedo na Austrália, e lá eles revisaram toda a relação com a Huawei, que é a empresa chinesa. Então, assim, mudando para o Biden, Henrique, pode ser que o Biden não tenha tanta interferência em questões domésticas. E aí, então, o que está em jogo? Se a gente olhar para a balança comercial, que é mais uma vez onde importa, a gente vai ver que o principal parceiro do Brasil hoje não é os Estados Unidos, é a China. E a China tem dito o seguinte, sou seu principal comprador de commodities, lembra? Commodities / agronegócio, lembra? Então, se vocês não deixarem entrar no leilão 5G, sabe o que vai acontecer? Vamos começar a procurar outros parceiros. Então, uma questão geopolítica, Estados Unidos, Brasil, que trata de uma questão pontual, setorial, de tecnologia 5G, pode afetar
ter desdobramentos na questão do agronegócio, e aí, como é o nosso principal parceiro, Henrique, vai ter, então, impacto na balança comercial. Então, é esse o jogo hoje que está, né, nessas questões de relação. Eu acho que essas são as principais peças desse mosaico geopolítico. Na relação com a Europa, e aí é um pouco também da questão que a gente comenta sobre o Biden. Mas o Biden é mais ligado a questões ambientais, o Biden tem mais esse viés de energias renováveis. Ok. O que eu acho que a gente tem que olhar, e aí também fazendo um paralelo para a Europa, é o seguinte: toda vez que essa turma aparece com essa bandeira do meio ambiente, que é importante, a gente tem que acompanhar, essa questão do desmatamento é bastante preocupante, mas o pano de fundo disso, Henrique, se vocês olharem o PIB desses países que são os primeiros a atacar a pedra no Brasil, o PIB desses países estão pendurados no agro. E o agro, gente, brasileiro é muito forte, o agro brasileiro é muito pujante, incomoda. Então, muitas vezes se cria essa questão ambiental para se criar obstáculos para o agronegócio. Então, a gente tem que olhar também sobre essa perspectiva. Então, quando a gente fala em relação com a Europa, os principais países lá estão crescendo muito pouco. França, acho que menos de 1%. E na pandemia, então, menos ainda. Então, assim, onde eles são fortes, que são o agro, o Brasil vai ainda chegar lá oferecendo uma melhor oferta. Então, assim, é aí que vem, então, todas as vezes um estremecimento nessa questão ambiental e tem como pano de fundo, muitas vezes, a questão do agro. E, na forma geral, não vejo nenhuma tensionamento aí nas questões mais abrangentes, não. Eu acho que o Brasil tem sabido dançar conforme a música. Como o próprio Paulo Guedes falou, se é os Estados Unidos que vão oferecer a melhor oferta, vamos para os Estados Unidos. Se são os chineses, vamos para os chineses. A questão do 5G ainda não está definida, mas é mais um também para vocês anotarem na agenda de vocês. Vai ter muita volatilidade, porque essa decisão deve sair no começo do próximo ano, e ninguém sabe se vai ser uma decisão mais baseada na economia ou mais baseada na questão ideológica. A minha aposta, Henrique, é que a turma vai pegar a LDO lá, que a André perguntou, o orçamento do próximo ano, e falou, meu amigo, tá um negócio aqui, né? A gente está na pandemia, está sangrando, até dos gastos, toda hora tentando se furar. Vamos abrir para os chineses, deixa os chineses entrarem, até porque, gente, essa questão da Huawei, essa polêmica que está sendo criada, a Huawei está aqui no Brasil há mais de 20 anos. A Huawei está no 4G, no 3G, em todos os Gs para baixo, a Huawei está. Então, assim, é um debate que eu acho que no final vai estender para o lado da economia, porque, pegando as nossas pecinhas anteriores, olhando para o retrovisor, se lembra quando o Bolsonaro, assim que foi eleito, criou o maior escarcéu com a questão de mudança das embaixadas de Israel e Jerusalém? Se lembram disso? Joga no Google, acho que foi fevereiro de 2019. Gente, foi um escarcéu. A turma do agro, a turma também de alguns setores, ficou assim louca, porque podia ter represária do Oriente Médio com o Brasil. E naquela pressão de que vamos mudar a embaixada, vamos mudar a embaixada, sabe qual foi a solução? A solução foi o seguinte: vamos criar um escritório, bota 2 salinhas lá, bota algumas mesas lá e fala que é a representação do Brasil, e a gente não fala mais nisso, deixa como tá e vamos tocar a ficha. Abafa o caso. Abafa o caso, porque a gente vai perder muito economicamente. Então, assim, e vocês vão ver várias declarações do Mourão no sentido de que, gente, vão entrar em conflito com o Oriente Médio. Então, o que preponderou, apesar de toda a questão ideológica daquele momento, se vocês jogarem no Google, vocês vão ver que tinha uma questão ideológica muito forte pós-eleição. O Bolsonaro estava muito forte popularmente, ele tinha, assim, punch para chegar, vou mudar a embaixada, assim, e acabou caindo na real, vendo que o melhor seria olhar para a balança comercial, o melhor é manter essa relação com o mundo árabe, e foi mantido. Então, assim, nessa questão dos chineses, eu acredito que é essa a solução. Pode até criar algumas cláusulas de que a China pode vir até aqui, mas não pode extrapolar, ou seja, vai ter um limite ali para os chineses atuarem, que foi o que foi feito no Reino Unido e na Austrália. Então, de uma forma ampla, Henrique, falando de geopolítica, eu acho que esses são os principais elementos que a gente vai ter. Questão ambiental vai ter um ou outro ruído, questões pontuais, gente, vão ser questões pontuais. Questão macro, relação com os Estados Unidos, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Perfeito. Eric, o tempo voou. A gente já completou 1 hora aqui de live.
Primeiro, eu queria agradecer a sua presença, demais. Como eu falei no começo, a gente pôde comprovar que a política afeta demais a parte econômica, então faz todo sentido a gente falar sobre política, conversar sobre política, entender o que está acontecendo, né? E, normalmente, no final das minhas lives, das lives aqui da UOL, a gente sempre pede para o convidado deixar um recado, uma mensagem, alguma coisa que você queira deixar gravado na cabeça do nosso cliente. Aí você me pegou, hein, André? Mas antes de deixar a frase, agradecer a oportunidade, agradecer a Mônica, o Edésio, que estão aqui no chat, e deixar até um convite, tá, gente? Se a gente não abordou todos os temas, se ficou um tema mal respondido, ficou um tema que não foi abordado, vocês que estão vendo essa live podem entrar em contato com o André e com o Henrique, eles têm o meu contato direto, e aí, com base na pergunta de vocês, eu posso tentar responder por áudio, por chat, do jeito que a gente conseguir, tá? Então, já fica esse convite para vocês. Se não cobriu tudo que vocês estavam pretendendo com relação à política / economia, acionem eles, que eles têm a ponte direta. Eu acho que o recado, Adriana, a gente passou um período muito difícil. Eu acho que esse período, esse ano, que está se arrastando, né, chega... no final, a gente chega numa reta final de ano muito cansado, ainda com muitas dúvidas que pode vir, ainda podendo falar de uma segunda pandemia. A gente viu vários setores aí combalindo, outros setores surgindo. Eu acho que, de uma forma geral, a palavra desse ano, acho que é uma palavra que todos que estão aqui, com certeza, passaram por esse momento, é resiliência. Eu acho que a resiliência é que vai nos dar base para sair de um momento difícil, e quando a gente sair desse momento difícil, a gente vai voar. Porque quem conseguiu andar com essa corrente no pé durante esse ano dessa forma, conseguiu dar passo atrás de passo, na hora que essa corrente sair do pé, a gente vai voar. Então, gente, resiliência, que as coisas vão acontecendo gradualmente. Perfeito, Henrique. Gente, a gente quer agradecer muito a tua presença, Eric. Essa pauta da política, tem gente que não gosta, usa muito ideologia, acha que está tudo perdido e que não tem futuro. Eu sei que tem um fato, acho que você vai concordar. O universo da política é totalmente conectado ao nosso dia, aos mercados financeiros, à economia, a tudo que envolve a gente. Então, a gente tem que aprender a conviver e entender. Nesse ponto, a XP tem um trabalho muito bacana, dou um depoimento. A área que o Eric participa aí há 3 anos e meio, ela produz relatórios, opiniões, análises de alta qualidade que ficam disponíveis na página de conteúdos da XP, que é conteúdos.com.br, se não me engano, e a gente acompanha, a gente estuda tudo que vocês publicam, as nossas recomendações de investimentos aqui na UOL, além de base fundamentalista, analítica, elas levam em consideração o mundo da política, o mundo que está por aí. Então, a gente só tem que agradecer esse bate-papo, passou muito rápido, e espero que a gente tenha outros também aqui, em edições à frente, lá perto dos leilões que vem por aí, amigo. Muito obrigado mesmo. Agradeço a todos os clientes, investidores, assessores, e contem com a gente. Até semana que vem. O convite está feito, hein, Eric? Você vai voltar aí daqui a uns meses para a gente conversar, saber como é que está aí o ano de 2021 em Brasília. Menina, marca para início de fevereiro, pós-eleição, que eu vou ter muita resposta para o Henrique. E aí, vai ou não vai? Perfeito. Já está marcado. Está marcado. Parece que ano que vem não vai ter carnaval, então nem vai atrapalhar, viu? Fevereiro vai ser um mês completo, né? É isso aí, gente. Muito obrigada pela presença de todo mundo, obrigada pela presença dos clientes. Mais uma vez, obrigada, Eric. Boa noite para todo mundo. Boa noite a todos.